Com uma vida em que foi caçada, perseguida, presa e assassinada por razões políticas, Rosa Luxemburgo entrou para a história como uma grande discípula de Marx. Ela que foi exímia em encontrar a teoria na praxis e a praxis na teoria. E recentemente eu tive o prazer de conhecer a obra dela com esse livro aqui, Rosa Luxemburgo e a Reinvenção Política, publicado pela editora Boitempo, e um livro que é, por definição, introdutório, né, para conhecer essa filósofa e militante de um ponto de vista latino-americano. E eu extraí alguma coisa dessa literatura aqui. Parece que a vida de Rosa Luxemburgo foi cheia de polêmicas, o nome dela é muito disputado em várias narrativas. E aqui eu decidi pensar em 4 tópicos principais para entender se essas polêmicas são sustentáveis ou não. Em primeiro, Rosa Luxemburgo era feminista, Rosa Luxemburgo era reformista, as discordâncias dela com Marx e com Lenin. Quanto ao primeiro tópico, sobre o feminismo de Rosa Luxemburgo, é uma questão complicada. Rosa se disse feminista em algum momento de sua vida? Não, ela não o fez. A prática de Rosa Luxemburgo era feminista, porém, de um ponto de vista moderno, sim. Rosa Luxemburgo foi muito discriminada tanto por seus opositores quanto por uma parte da elite esquerdista dos líderes revolucionários da época. Rosa Luxemburgo, porém, nunca se acanhou com isso e manteve e fundou um jornal, escreveu para esse jornal, escreveu livros, artigos, fundou partidos. O preconceito de gênero, a misoginia da época nunca afetou o seu modo de viver e a sua produção intelectual. Essa questão dela não se dizer feminista é alvo de vários debates, né? Deliberando, a gente pode entender que talvez ela entendesse o movimento feminista como um pouco classicista, não no sentido de debater classe, mas de ser focado numa emancipação trabalhista, uma emancipação sufragista que fosse vinculada a ideários não necessariamente burgueses, mas privilegiados, né? Essas mulheres que chegaram sim a ser anti-escravagistas, eram sim revolucionárias, muitas delas tinham um caráter que não focava tanto no trabalhador. E talvez fosse essa questão a principal da Rosa Luxemburgo com o movimento. Não que ela fosse contra o movimento. Uma de suas amigas, Clara Zetkin, uma das suas melhores amigas, na verdade, com que ela se correspondia muito, participava ativamente do movimento feminista, era um dos grandes nomes alemães do movimento e escrevia sobre a questão trabalhista no feminismo, de dentro do movimento mesmo. E em suas correspondências, Rosa Luxemburgo falava sobre a importância da emancipação da mulher para a Revolução Socialista e falava também sobre, por exemplo, chamar a amiga para escrever no jornal em que ela fundava sobre a mulher no campo socialista, sobre o preconceito que a mulher sofria de um ponto de vista marxista, né? Hoje em dia, provavelmente lidaríamos com a Rosa Luxemburgo, com sua produção, como interseccional ou feminismo marxista, tal qual a Silvia Federici faz hoje em dia. Inclusive, Silvia Federici se inspira muito em Rosa Luxemburgo para entender sua teoria. A gente vai falar até um pouco mais disso depois. Então, feminista? Sim. No conceito moderno de feminismo, sim. E como exemplo dessa questão emancipatória no trabalho de Rosa, a gente pode encontrar, por exemplo, um texto dela publicado em O Sufrágio das Mulheres e a Luta de Classe em 1912, um dos únicos textos em que ela aborda exclusivamente esse tema, em que ela diz: apenas é produtivo aquele trabalho que produz mais-valia e rende lucro capitalista, enquanto o domínio do sistema de capital e de salário se mantiver. Deste ponto de vista, uma dançarina num café que produz lucro para o seu patrão com as suas pernas é uma mulher trabalhadora produtiva, enquanto que todas as tarefas das mulheres e mães do proletariado dentro de 4 paredes de casa é considerado trabalho improdutivo. Isto soa cru e louco, mas é a expressão precisa da crueza e da loucura da ordem econômica capitalista de hoje. Interessante como isso aqui conversa com Engels, né?
Ela usa essa categoria histórica do Marx, do trabalho produtivo e improdutivo, e sem nenhum juízo de valor, fala sobre exploração feminina. Fala sobre o direito da mulher em ser entendido como trabalho doméstico, sendo sim um trabalho importante. Coisa que foi um tema ímpar no debate de gênero do último século. Desde que as mulheres começaram a lutar por poder trabalhar, por poder ter salários iguais. Que é novamente, né? Essa ideia das mulheres feministas lutando por trabalho, aqui ela fala, já tinham mulheres que trabalhavam dentro da zona doméstica ou dançando num café para o seu patrão, para o lucro de seu patrão. Mulheres também na Inglaterra, desde a Revolução Industrial, eram exploradas assim como seus filhos, né? Então a ideia de que a mulher não trabalhava, na verdade é uma visão um pouco elitista, né? No sentido de que a mulher trabalhava assim, ela não trabalhava nos mesmos cargos que os homens, sabe? Mas de um ponto de vista revolucionário focado na classe, que é a intersecção que foi dito, que é o marxismo aplicado ao feminismo, a gente tem sim uma visão aqui claramente feminista, né? Essa questão do salário para o trabalho doméstico é um debate que até hoje em dia pode ser entendido como polêmico. Aqui no livro também, né, na página 133, na verdade, se você quer a original, a edição brasileira de A Proletária, em Textos Escolhidos 1, a citação é da página 493. A gente tem aqui: um mundo de lamúria feminina aguarda a libertação. A mulher do pequeno camponês suspira à beira do colapso sobre o fardo da vida. Ali, na África alemã, no deserto de Kalahari, permanecem os ossos de mulheres hereros indefesas, que foram levadas pelos soldados alemães à polvorosa morte de fome e sede. Do outro lado do oceano, nos altos rochedos de Putumayo, perdem-se, inaudíveis para o mundo, gritos de morte de mulheres indígenas, torturadas nas plantações de borracha de capitalistas internacionais. Proletária, a mais pobre dos homens, a mais injustiçada dos injustiçados, vá à luta pela libertação do gênero das mulheres e do gênero humano do horror da dominação do capital. Interessante esse texto para a gente entender que a ideia que existe aqui de que a proletária é a mais pobre dos pobres, é a mais injustiçada dos injustiçados. Novamente a questão da intersecção. Quando a gente vai falar sobre a Silvia Federici, que hoje em dia é talvez o maior nome do feminismo focado em classe, junto com Angela Davis, justamente, a gente pode falar que é muito debatida essa questão colonial, muito debatida essa questão das mulheres que foram exploradas nos seus continentes, aquém do que o homem também o foi, para entender como existiu essa exploração, esses níveis de exploração. Então, olhar para Rosa Luxemburgo e fingir que ela não tratou da mulher é injusto, no sentido em que ela literalmente diz que a libertação do gênero das mulheres e do gênero humano do horror da dominação do capital. E quanto à questão das mulheres se candidatarem e votarem, Rosa Luxemburgo não acreditava no Estado burguês como revolucionário. E o que vai ser debatido no próximo bloco sobre o lado reformista da mesma. Porém, o pragmatismo sempre existiu em qualquer movimento revolucionário. Ela entendia que, de um ponto de vista pragmático, colocar as mulheres nas câmaras, nos parlamentos, seria uma forma direta de diminuir as desigualdades do gênero humano. E é nessa questão do reformismo que mais pegam no pé dela. Enquanto Rosa criou na Polônia o Partido Social Democrata e na Alemanha participou do Partido Social Democrata, isso cria algumas dúvidas, porque a ideia de social-democracia na atualidade deriva muito do entendimento de proteger as instituições, burguesas, proteger a democracia como ela é concebida no Estado moderno e evoluí-la até um possível socialismo. É notável, porém, que isso nunca aconteceu antes na história humana, de uma revolução a partir de reformas, e que nem acontecerá, sejamos sinceros, né? E então a gente entende, nossa, então essa ideia social-democrata da Rosa, significa que ela era... A pergunta é, esse ideal social-democrata da Rosa significa então que ela era anti-revolucionária? Pergunta facilmente respondida. Em primeiro lugar,
Social-democracia naquela época, em 1910, 1900, tinha uma conotação completamente diferente da que tem hoje em dia. Para aquele estado, a ideia da social-democracia, democracia focada no social da coisa, era sim bastante progressista, principalmente se a gente pensar que durante esse período a gente teve uma revolução russa em que era dito sim sobre a democracia socialista. Então a ideia de uma social-democracia não era calcada exclusivamente em proteger as instituições e também numa democracia de uma forma mais igualitária e socialista e menos controlado pelo debate burguês, iluminista, dos que financiaram a Revolução Francesa e que estavam controlando a Europa até então. Dentro do partido, inclusive, ela fez certa agitação revolucionária, né? E inclusive em um texto dela, cânone na sua obra de 1909, talvez o seu texto mais popular, Reforma e Revolução, ela esclarece o que seria a tal da reforma e quais seriam os objetivos finais dessa tentativa de, dentro do sistema, mudá-lo. Foi nessa época que ela teve a famosa briga com Karl Kautsky, um revisionista dentro do partido. Na verdade, ela foi bem combativa quanto aos revisionistas dentro do Partido Social Democrata Alemão, e ela era bem clara em que as reformas eram um meio e não um fim. O fim era a revolução total e completa dos meios de produção. Ela dizia que as reformas ininterruptas do capitalismo traduzir-se-iam no apoio permanente à burguesia, deixando para trás a possibilidade de construção de uma sociedade socialista. E nada exemplifica melhor esse seu caráter antirreformista quanto a sua opinião sobre a Revolução Russa, não a de 17, a de 1905, em que ela escreve em palavras claras que dava apoio total aos bolcheviques e não aos mancheviques, porque estes seriam reformistas e logo estariam lutando contra uma revolução plena para uma sociedade socialista. Quanto às discordâncias de Rosa com Marx e com Lenin, eu reparo que, pelo resto do mundo, as discordâncias com Lenin são muito mais debatidas do que a com Marx. Enquanto sobra para a América Latina, basicamente, pelo que eu vi aqui, debater esse tema. E já que o meu livro é de uma perspectiva latino-americana, eles fazem questão de ser bem enfáticos quanto a isso. Qual é o ponto da Rosa? E é muito interessante isso. A obra de Marx é uma obra eurocêntrica, é uma crítica feita contundentemente a Marx e que faz certo sentido. Marx escreveu sim sobre colônias e no começo de sua carreira ele talvez acreditasse na ideia de levar civilização para esses países atrasados, para esses locais atrasados, enquanto no final de sua carreira ele já era completamente crítico à exploração. Porém, não é nem esse o ponto aqui. O ponto é que em O Capital, Marx fala sobre o capitalismo primitivo. Ele fala, na verdade, sobre qual é o ponto inicial dessa transição para o capitalismo, que é justamente qual? Ele fala sobre os cercamentos de terra, certo? Para Marx, o princípio para a transição capitalista na Inglaterra, nesse ponto de vista dos meios de produção, parte do cercamento da terra que antes era produtiva para camponeses, ou seja, camponeses não eram donos, mas tinham suas terras emprestadas, alguns eram donos de suas terras, produziam de forma manufatura, artesão. O capitalismo primitivo é esse primeiro momento em que é privatizado essas terras. A burguesia consegue, junto com o Estado, e é importante sempre entender como o capitalismo é uma construção da burguesia com o Estado e não da burguesia sozinha, né? Enquanto a produção antes dessa privatização da terra era focada em produzir para si mesmo e compartilhar, às vezes dar para um superior, o dono daquelas terras, o senhor daquelas terras, o excedente, mas produzindo para si mesmo, para alimentação, essa lógica é subvertida para que boa parte desses trabalhadores tenham que ir para centros comerciais onde eles vão trabalhar lá com o que depois se torna as indústrias, mas os que ficam produzem não na terra deles, não com a terra em que eles controlam, eles que escolhem o que produzem para uma produção privada daquela terra.
E essa é a transição princípia desse processo de acumulação capitalista, desse primeiro momento de acumulação dos capitalistas. Enquanto, para Rosa Luxemburgo, não foi bem assim, não. Ela entende essa acumulação primitiva nas colônias. E pra gente que é brasileiro, isso faz muito mais sentido. Africanos, asiáticos e não europeus barra norte-americanos de forma geral, né? Esse entendimento de que a produção, o excedente que permitiu às indústrias, que permitiu essa acumulação de capital enorme que se fez na Europa, nesse princípio, fosse derivado da nossa exploração. E até antes da Revolução Industrial e desse momento das indústrias. Ou seja, esse capital sobrando foi tirado da gente a partir de escravidão. E ela usa as palavras bem claras: escravidão, genocídio indígena. Ela usa esses termos para entender que esse dinheiro, esse capital foi roubado. E é invejável, né? A Silvia Federici, ela fala muito das bruxas, né? Ela fala muito da Inquisição, como nessa transição para o capitalismo, o que é notável, é sensacional. Mas a Silvia Federici também fala da África e da América do Sul. E a Rosa Luxemburgo, bem antes, já estava debatendo esses temas. Já tinha entendido essa lógica que ela chama de colônia e colonizadores, mas que hoje é chamada de centro-periferia, por Jorge Furtado, por exemplo, pelos cepalinos, que querem entender a dinâmica do mundo capitalista, do mundo globalizado, a partir dessas relações centro-periferia, porque é assim que se formou os Estados modernos, é assim que se formou a dinâmica de capital que controla o mundo. Então é notável como Rosa contesta, não negando Marx, mas adicionando a obra dele. E quanto a Lenin, a gente tem duas questões mais paralelas, né? É importante entender, porém, que Lenin não era algo do passado na Rosa. A Rosa escrevia sobre Lenin enquanto Lenin estava vivo, enquanto Lenin estava lutando pela Revolução, enquanto ele estava controlando a União Soviética. A gente está falando de um período diferente, em que a União Soviética tinha idas e vindas, e a Rosa era uma crítica como qualquer outro. Quanto a Lenin, ela tem dois pontos principais, né? O primeiro deles ela é contra qualquer vanglorização de símbolo nacionalista. Ou seja, até se for uma perspectiva não chauvinista, não xenofóbica, como é o da Rússia na época, porque a gente tem na construção dos Estados modernos a ideia de chauvinismo, a ideia dos de fora serem inferiores, né? A Rosa era contra qualquer tipo de nacionalismo. Já aqui se acreditava nessa sociedade controlada pelo socialismo, em que toda a classe operária do mundo se uniria. A Rosa, portanto, era contra essa ideia que Lenin, inclusive, usava de caracterizar o nacionalismo como um meio para a revolução, né? Outra polêmica deriva do funcionamento era sobre o papel de um partido na luta, né? Para Lenin, um partido tinha a missão histórica da revolução. Ou seja, para Lenin, o partido seria o centro da tomada de poder, da revolução e do governo póstumo. Enquanto Rosa discordava nesse aspecto. Ela achava que, por simplesmente, a politização e as pautas debatidas pelos socialistas que se encontravam mais com a classe trabalhadora, seriam suficientes para liderar esse levante, e que não precisava, na verdade, dessa organização e de que todos fizessem parte de um único partido organizado. Enfim, essas polêmicas, além de especulatórias, elas às vezes parecem deliberadamente críticas à Rosa, e eu não sei se isso deriva de um machismo, não sei se isso deriva de falta de conhecimento de mitos históricos, porque parece que Rosa Luxemburgo fez tudo certinho e depois de um tempo as pessoas ficam botando a culpa dela, porque, sei lá, ela inspirou o PCO. A questão principal aqui é entender essa figura aqui, que entre as discípulas de Marx talvez seja a maior, né? E sobre o caráter revolucionário de forma geral e espantar alguns fantasmas, sei lá. É um livro muito curtinho e recomendado. Tem também a biografia dela, da Boitempo, que eu posso pegar eventualmente, né? Estou curioso com essa socióloga. E no fim do dia, esse vídeo aqui é só porque eu li esse livro e eu queria falar um pouco dele.
Um beijo. Falou.